nós vamos estudar, começar hoje os alunos do 8º ano AEB, as transformações no espaço rural e movimentos sociais que nós encontramos dentro do continente americano. E aqui eu dividi em 4 itens, que a gente vai estudar um pouquinho. Nesses itens aqui, nós vamos ver que a luta pelo acesso à terra, travada pelas parcelas menos privilegiadas da população rural, ela envolve quem? Sobretudo, camponeses e indígenas. E essa luta é considerada histórica. Então, aqui dentro da América, nós não podemos esquecer que a luta pela concentração da terra, ela foi uma luta travada entre 2 povos. Que povos eram esses dentro aqui do continente americano? Os camponeses e os indígenas. Mas também tem um outro problema que acentuou essa luta travada pela terra, que é a mecanização das lavouras, levando a um desemprego nos trabalhadores rurais. E aí, quando a gente fala assim, desemprego de trabalhadores rurais, tem uma palavrinha-chave, então, que nós sabemos, o êxodo rural. Êxodo, saída, rural, campo. Êxodo, então, é a saída das pessoas do campo para a cidade. Mas por que essas pessoas saem? Olha, eu falei anteriormente ali para vocês, a mecanização do campo tem provocado isso aqui. Então, quanto a êxodo rural, nós entendemos que é uma parcela expressiva dessa população desalojada do campo. Por que desalojada? Porque não tem mais lugar para ela lá no campo. E essa população vai se dirigir aos centros urbanos, isto é, a cidade, em busca de trabalho. Esse movimento é conhecido como êxodo rural. Então, nós temos o primeiro movimento que nós encontramos na área rural. Esse movimento é chamado de êxodo rural. É a saída das pessoas do campo para a cidade. Mas nem todas as pessoas têm condições de sair do campo. Então, o que acontece? Eles permanecem no campo, tentando sobreviver com atividades, infelizmente, mal remuneradas, que são ofertadas nas grandes fazendas. Plantando também para subsistência, eu tenho que plantar para sobreviver em terras alheias, ou mesmo também encontrando empregos muito precários em alguns vilarejos. Todo esse contexto aqui de êxodo rural, a saída então das pessoas do campo para a cidade, está relacionado ao que nós chamamos de movimentos sociais. Só que estes movimentos sociais, eles não ocorreram só dentro aqui do território brasileiro. Nós vamos ver que em toda a América, e principalmente no México, na Bolívia, no Paraguai e aqui dentro do Brasil, tem 4 movimentos sociais que se destacam. E esses movimentos se destacam pelo que eles lutam para ter acesso à terra. Então vamos ver o primeiro movimento social, que ele foi chamado de movimento dos zapatistas. Esse movimento aconteceu no México. E lembra que eu falei para vocês que dentro da América, os 2 grupos que lutam por esses movimentos são os indígenas e os camponeses. No México, esse movimento dos zapatistas foi formado por indígenas que eram descendentes dos maias, que a partir do ano de 1990, eles passaram a controlar territórios situados na província de Chiapas, no México, uma das mais pobres do sul do México. Então, o primeiro movimento que nós temos, o primeiro movimento social relacionado à terra, é chamado de movimento dos zapatistas, que aconteceu no México. O segundo movimento social
aconteceu na América Andina. A América Andina são os 6 países por onde passa a Cordilheira dos Andes. Também ali reuniu um movimento indígena com diversos povos e esses com uma força política muito grande, principalmente no caso da eleição do presidente Evo Morales, de origem indígena, esse presidente, que foi presidente da Bolívia a partir do ano de 2006. Nós temos mais outros 2 movimentos sociais que se destacaram aqui na América, o outro foi no Paraguai, onde ocorreu uma aliança entre diversos movimentos. No Paraguai, juntou-se os indígenas e os camponeses, também pela luta pela reforma agrária no país desde a década de 1990. Então vejam, no México foram os indígenas, na Bolívia também os indígenas, no Paraguai houve uma junção destes povos, indígenas e camponeses. E por último nós temos um movimento aqui dentro do território brasileiro, que antes desse movimento, como nós já estudamos anteriormente, ele era chamado de Liga Camponesa, porque aqui no território brasileiro foram os camponeses que começaram a se reunir em prol desse movimento, que no ano de 1984 ele foi chamado de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, cuja sigla é MST, que então futuramente esse movimento se tornaria um dos maiores movimentos sociais de luta pela terra a nível do mundo. Então aqui dentro da América, vejam bem, nós tivemos 4 movimentos: o movimento dos zapatistas no México, o movimento na Bolívia, por causa do seu presidente Evo Morales, que era indígena. No Paraguai reuniu 2, os indígenas e os camponeses. E aqui dentro do território brasileiro, que antes de ser Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, era o movimento chamado Liga dos Camponeses. E qual a finalidade desses 4 movimentos? A luta pela terra. Vamos ver agora que impactos ambientais são causados pelas atividades rurais dentro da América. Então nós temos nos espaços rurais, aqui dentro do continente americano, um uso muito elevado de agrotóxicos. E esses agrotóxicos não vão comprometer só o plantio ou a saúde dos trabalhadores que trabalham nesse meio, mas eles também, os agrotóxicos, vão contaminar as águas superficiais e subterrâneas, os aquíferos, vai comprometer os mananciais de regiões distantes, infelizmente, vai atrapalhar e prejudicar muito na produção depois de tudo que vai para a área urbana. Também, aqui dentro da América Latina agora, nós temos e conhecemos o que nós chamamos de agricultura orgânica. Então, esse alimento orgânico está crescendo muito a busca por alimentos mais saudáveis, produzidos em sistemas que são chamados agora de agroecológicos, que no Brasil e no restante da América Latina, eles estão muito associados à agricultura familiar camponesa do que os grandes latifúndios. Os grandes latifúndios, eles plantam produtos que também são destinados à exportação, principalmente a soja dentro do território brasileiro e o trigo. Os camponeses, então, são os profissionais que se dedicam a esses produtos, agricultura orgânica. E por que isso? Porque são produtos mais saudáveis e possuem um impacto ambiental bem menor. E também não utilizam agrotóxicos ou fertilizantes. E estes são chamados de produtos orgânicos. Aqui nós finalizamos então o 8º ano A e B,
o capítulo 7 da nossa apostila, onde nós estudamos o espaço rural do continente americano. Bons estudos.